De um lado, tem essa sinalização do Banco Central sobre o futuro da taxa Selic. Do outro, a gente tem análises de como isso mexe com grandes empresas e, claro, com o plano de quem investe pensando lá na frente. E a nossa missão aqui é tentar conectar esses pontos, né? Isso. Entender como uma mudança de vírgula num relatório lá em Brasília pode, no fim do dia, influenciar a economia de verdade e as decisões de investimento de muita gente. E no fundo, a gente está falando de uma grande gangorra, né? Uma gangorra. Como assim? Pensa só. Quando a Selic cai, o prato da renda fixa desce. Fica menos interessante, sabe? E aí, automaticamente, o outro prato, que é o da Bolsa de Valores, sobe. Atrai muito mais atenção. Faz sentido. O desafio é não se deixar levar só por esse sobe e desce do momento e entender o que significa de verdade. Perfeito. Então vamos organizar essa nossa conversa. Primeiro, a gente pode tentar entender o impacto real de uma queda de juros na economia do dia a dia. Certo. Depois, a gente coloca essa euforia do mercado de ações em perspectiva com uma estratégia de longo prazo. E por fim, a gente podia dar uma olhada num setor específico, né? Boa. O de seguros, para ver como eles lidam com essa faca de dois gumes. Isso, antes de fechar com aquele grande risco que está no radar de todo mundo. Combinado. Certo. Então, vamos começar pelo básico. O mercado todo já meio que espera uma queda na Selic, né? Saindo de um patamar de, sei lá, 13,75%. Isso, para algo mais próximo de 12,5%. Exato. Porque essa diferença que parece pequena no papel causa tanto alvoroço. Porque o efeito disso na economia é como uma onda, sabe? Pensa no primeiro impacto, o crédito. Ah, o crédito. Uma análise que a gente viu mostrava um dado facilmente. Para cada 0,5% de queda na Selic, o varejo de eletrodomésticos costuma registrar, em média, um aumento de 3% nas vendas a prazo. No trimestre seguinte, né? Exatamente, no trimestre Ou seguinte. seja, é uma relação quase matemática. Juro mais baixo. Significa que a prestação do carnê da geladeira nova, da televisão, fica menor, fica mais fácil de pagar. Entendi. E esse é só o comecinho da onda, porque com mais gente comprando, a indústria precisa produzir mais, certo? Certo. Para produzir mais, ela contrata mais gente, talvez precise até pegar um empréstimo para comprar uma máquina nova e adivinha? O empréstimo para a fábrica também está mais barato. Exatamente, por causa da queda da Selic. Isso vai se espalhando. Mais gente empregada, com mais confiança, consome mais em outros setores, como serviços, educação, lazer. Perfeito. É um ciclo que se alimenta, é um efeito em cascata. O dinheiro que antes ficava, assim, parado, rendendo juros altos para o governo ou para os bancos, agora é incentivado a circular, a gerar atividade econômica. E o Banco Central se sente mais confortável para girar essa chave. Isso, vendo a inflação mais controlada, eles se sentem à vontade para colocar a economia para rodar com um pouco mais de velocidade. Isso me leva a uma questão que parece até um paradoxo. Se o mercado inteiro já espera que a Selic caia, por que a Bolsa ainda reage com tanta empolgação quando o corte de fato acontece? Ótima pergunta. Não deveria ser algo que já está, como o pessoal diz, no preço? Então, essa é uma ótima pergunta. Uma parte já está no preço, sim, com certeza. Mas tem duas coisas acontecendo aí. Primeiro, a confirmação da expectativa gera uma nova onda de otimismo, sabe? É aquele sentimento de agora vai. Certo. A confirmação. Segundo, e que eu acho que é o mais importante, é o fluxo de dinheiro. A queda da Selic não é só uma notícia, é uma mudança real na rentabilidade dos investimentos. Aquele dinheiro de grandes fundos, que estava super confortável na renda fixa, começa a procurar retornos melhores. E o destino natural para esse dinheiro é a bolsa. Exato. E essa migração de capital é o que empurra os preços das ações para cima. Isso. Mas aí a gente entra num debate interessante, que apareceu bastante nos materiais que a gente analisou. Como que um investidor de longo prazo, aquele que compra ações para se aposentar, deveria encarar essa euforia toda? Aqui é onde a filosofia de investimento de cada um é posta à prova, né? Para quem tem uma estratégia bem clara de acumular patrimônio em boas empresas que pagam dividendos consistentes, a queda da Selic é, na verdade, mais um ruído de curto prazo do que um sinal para mudar todo o plano. O foco continua o mesmo, então. O foco continua o mesmo: usar o dinheiro dos aportes mensais e os dividendos que caem na conta para comprar mais ações. Entendo a lógica do acúmulo, mas
Um dos artigos que eu li era um pouco mais cético, sabe? Ah, é? Argumentava que, nesse cenário de euforia, os preços de algumas ações podem se descolar tanto dos lucros da empresa que o investidor corre o risco de comprar no topo de uma bolha. Como conciliar disciplina de aportar com o risco de pagar caro demais? Essa preocupação é super legítima. E é aqui que entram conceitos como o de preço-teto. Preço-teto. Um investidor disciplinado não compra qualquer ação a qualquer preço. Ele estuda a empresa, ele projeta os dividendos futuros e define um preço máximo que ele está disposto a pagar por aquela ação para garantir uma rentabilidade mínima. Me dá um exemplo prático. Claro. Imagina que o preço-teto para uma ação do Banco do Brasil seja R$ 48,00 e ela está sendo negociada a R$ 55 por causa da euforia. Ok. Esse investidor simplesmente não compra. Ele espera. Ou aloca em outra empresa que ainda esteja abaixo do preço-teto que ele definiu. Ah, entendi. Então a disciplina não é só continuar comprando de qualquer jeito. Não mesmo. É saber o que comprar e até quando parar de comprar um ativo específico que ficou caro demais. Exatamente. A percepção de caro ou barato não pode ser baseada na memória de ano passado essa ação custava 30. Tem que ser baseada em fundamentos. Tem que ser baseada nos fundamentos e no retorno que se espera. O objetivo não é acertar o fundo para comprar e o pico para vender. É aumentar gradualmente a participação em empresas sólidas a preços que façam sentido. E esse ruído da Selic afeta as empresas de formas muito diferentes, certo? Um dos artigos que a gente viu usava o setor dos seguros como exemplo perfeito desse cabo de guerra. Como eles sentem essa mudança? O caso das seguradoras é um laboratório fantástico para a gente entender isso. Por quê? Porque elas são atingidas por dois lados opostos ao mesmo tempo. Primeiro, vamos olhar o lado que sofre, o resultado financeiro. Que é o dinheiro que elas ganham investindo os prêmios que recebem dos clientes, certo? Isso. Elas recebem o dinheiro do seguro do seu carro hoje, mas só vão pagar se você bater o carro daqui a alguns meses, né? Certo. Nesse meio tempo, esse dinheiro fica aplicado, geralmente em títulos que seguem a Selic. Uma das análises que a gente viu quantificava isso de uma forma, brutal. No cenário de Selic a 13,75%, o resultado financeiro chegou a representar quase 40% do lucro de uma empresa como a Porto Seguro. 40%? É quase metade do lucro vindo só de aplicação financeira. Imagina! E a projeção com a Selic caindo para 10% ao ano, por exemplo, era que essa fatia do bolo caísse para uns 25%. Nossa. Isso cria uma pressão gigante para que a operação principal, que é a venda de seguros, seja muito mais eficiente para compensar essa perda de receita que vinha, de graça, do mercado financeiro. Ok, esse é o lado negativo, o golpe na tesouraria, mas qual é o outro lado da moeda para elas? Mais aquecida, juros mais baixos, mais poder de compra. O que as pessoas fazem? Compro mais. Compram mais carros, financiam mais imóveis, se preocupam mais em proteger o patrimônio. A demanda por seguros de todos os tipos, automóvel, residencial, vida, previdência, tende a aumentar. Ah, claro. Então, o que a seguradora perde em resultado financeiro, ela tem a chance de ganhar com um volume maior de vendas. É um equilíbrio bem delicado, né? A gestão da empresa precisa ser muito competente para fazer essa compensação funcionar. E é o que a gente observa em empresas como a BB Seguridade e a Caixa Seguridade também. Elas têm um histórico de navegar bem nesses ciclos. Mas esse dilema delas cria um contraste muito interessante com outros setores. Tipo qual? Por exemplo, uma das análises que lemos focava no setor de construção civil. Ah, para eles a história deve ser bem diferente. Completamente diferente. Para uma construtora, a queda da Selic é quase puramente positiva. Por quê? O financiamento imobiliário fica mais barato, o que estimula uma demanda enorme por apartamentos. Não existe esse outro lado da moeda negativo que as seguradoras enfrentam. Entendi. Isso mostra como a mesma decisão do Banco Central cria cenários muito distintos, com vencedores claros e outros que precisam se adaptar e ser muito mais eficientes para continuar entregando bons resultados. O que nos leva à pergunta final, então. Essa tendência de queda de juros parece ser o caminho, mas é uma estrada sem buracos. O que poderia fazer o Banco Central pisar no freio ou até dar meia volta?
Existe uma grande nuvem no horizonte que todo o mercado acompanha com um binóculo, o quadro fiscal do governo. Que é um termo que todo mundo ouve no jornal, né? Mas que pode parecer um pouco abstrato. Na prática, o que isso quer dizer? Vamos pensar no orçamento de uma casa. Se a família gasta muito mais do que ganha de salário, ela tem duas opções, certo? Ou se endivida ou corta gastos. Exato. Ou se endivida no cartão de crédito, pagando juros absurdos, ou corta gastos. Com o governo é parecido. Se ele gasta muito mais do que arrecada com impostos, ele precisa pegar dinheiro emprestado no mercado. Vendendo títulos públicos. Isso. E para convencer os investidores a comprar esses títulos e financiar essa dívida, ele precisa oferecer um prêmio, ou seja, juros mais altos. Faz sentido. Se o mercado percebe que o governo está gastando sem controle e que a dívida está virando uma bola de neve, os investidores começam a exigir juros cada vez mais altos para emprestar o dinheiro. E essa pressão por juros mais altos para financiar o governo acaba contaminando toda a economia. E aí o Banco Central fica numa sinuca de bico. Pois é. Mesmo que a inflação do consumo esteja controlada, essa desconfiança com as contas públicas pode forçá-lo a parar de cortar os juros ou até subir de novo só para evitar uma crise de confiança. É exatamente o cenário que precisa ser monitorado. O pessoal do Banco Central já deu o recado, nas entrelinhas e abertamente. Qual foi o recado? Que o plano de corte é gradual e condicionado a esse cenário. Se a situação fiscal piorar e ameaçar a estabilidade dos preços no futuro, eles não vão hesitar em mudar a rota. As projeções mais longas, inclusive, mostram a Selic ainda na casa dos 2 dígitos por um bom tempo, até perto de 2028, o que já mostra essa dose de cautela. Fica muito claro, então, que a Selic não é só um número numa tela. É o principal termômetro da economia, influenciando desde a decisão de comprar uma geladeira até a estratégia de uma gigante do setor de seguros e, claro, o humor do mercado. Versus ruído. A reação diária do mercado à expectativa de juros é ruído. A análise dos fundamentos de uma empresa e a capacidade dela de gerar lucro em diferentes cenários econômicos, como a gente viu no caso das seguradoras, isso é o sinal. Com certeza. Isso nos deixa com uma reflexão para o final. Se uma estratégia de longo prazo bem construída deve, em grande parte, ignorar os ciclos de alta e baixa dos juros, Sim. que outros ruídos muito comuns no dia a dia do mercado podem estar tirando o foco dos investidores dos seus objetivos principais. Com essa redução de juros que parece iminente, qual é a postura mais inteligente para o investidor de ações focado no longo prazo? A gente deve manter estratégia de aportes consistentes assim, sem mudar nada? Ou seria prudente fazer alguns ajustes táticos? Eu vou defender que, para o investidor focado em dividendos e em acumular patrimônio, as flutuações da Selic são, na verdade, um ruído que não deveria alterar a estratégia principal. E eu vou argumentar o exato oposto, que ignorar uma mudança macroeconômica tão significativa é um erro estratégico. O investidor atento, na minha visão, deve usar essa informação para otimizar suas decisões, aproveitando as oportunidades setoriais que claramente surgem nesse novo cenário. Olha, a essência de uma estratégia de investimento que funciona no longo prazo é o acúmulo contínuo de ações de empresas com bons fundamentos que pagam bons dividendos. O foco não deveria ser no peito do dia, mas sim em aumentar a base acionária e reinvestir os proventos. É o efeito dos juros compostos sobre a quantidade de ações que gera riqueza ao longo de décadas, né? A queda da Selic pode até, sim, inflar o preço das ações no curto prazo, mas isso é quase irrelevante para quem tem um horizonte de 20, 30 anos. A consistência nos aportes sempre supera qualquer tentativa de cronometrar os humores do mercado. Eu entendo a sua lógica sobre consistência de verdade. Mas assim, o investidor um pouco mais sofisticado não pode tratar a política monetária como um simples ruído. A queda da Selic é uma mudança fundamental. Ela realinha o custo de oportunidade e direciona o fluxo de capital. E essa mudança cria vencedores e perdedores muito evidentes. Setores cíclicos como varejo, construção, eles são beneficiados diretamente. A queda da Selic não só barateia o crédito para o consumidor, mas também reduz o custo da dívida para empresas alavancadas desses setores. É tipo um duplo motor de valorização que uma estratégia passiva pode acabar subestimando. Simplesmente ignorar isso é
é deixar dinheiro na mesa. Mas essa tentativa de capturar a valorização de setores cíclicos nos leva de volta ao problema do preço, né? A estratégia de longo prazo, ela dilui o preço de entrada ao longo do tempo. O que realmente importa é comprar consistentemente ativos de qualidade, porque o que parece caro hoje, tende a se provar barato no futuro com o crescimento da empresa, dos lucros. Focar no preço de hoje é perder de vista o objetivo final. Seu ponto sobre diluir o preço é robusto, eu concordo. Mas ele não ignora um fator crucial. A queda da Selic provoca um fluxo de capital que pode inflar os preços muito além dos fundamentos. Como é que você justifica continuar aportando o mesmo valor num ativo cujo preço disparou, 30% em um mês por um fator externo e não pelo mérito da empresa? Isso não vai contra a própria lógica de buscar valor? Não seria mais prudente ser um pouco mais seletivo quando o mercado está, eufórico por um fator exógeno? Entenda a preocupação com a euforia, mas isso só reforça a necessidade de focar em fundamentos sólidos e não em narrativas de mercado. E falando em fundamentos, vamos analisar um caso que você mesmo citou como complexo, o das seguradoras. Empresas como BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro. Sim, o resultado financeiro delas pode ser impactado negativamente no curto prazo, mas o investidor de longo prazo confia na qualidade da gestão para navegar por diferentes ciclos econômicos. O foco deve ser na resiliência do negócio principal, que é a subscrição de seguros, e não na receita financeira de um trimestre específico. Com todo respeito, essa visão me parece otimista demais. O impacto na tesouraria dessas empresas não é uma questão de opinião, é um fato contável. A maior parte das reservas técnicas delas está investida em títulos atrelados à Selic. Cada ponto percentual que a taxa cai é um corte direto na receita financeira que afeta diretamente a última linha do balanço, né? Confiar na gestão é uma coisa, ignorar um vento contrário fundamental que corrói a lucratividade é outra, completamente diferente. Mas esse vento contrário não é uma tempestade. A própria sinalização do Banco Central é de uma queda gradual, cuidadosa, com projeções que indicam juros ainda na casa dos 2 dígitos por um bom tempo. Essa previsibilidade, mesmo com o risco fiscal que a gente enfrenta, permite que empresas sólidas e bem administradas se adaptem. Para mim, essa abordagem cautelosa do Copom valida a estratégia de manter o curso, pois as mudanças não serão abruptas. E isso dá tempo para o negócio principal compensar a queda na receita financeira. Eu já vejo de outra forma. Essa mesma gradualidade, somada ao risco real de que o desequilíbrio fiscal force o Banco Central a parar os cortes, na verdade, aumenta a incerteza. Isso não exige uma postura mais tática, mais cautelosa? O cenário não é uma linha reta para baixo, é um caminho cheio de possíveis reviravoltas. Uma gestão ativa de portfólio deveria, no mínimo, ajustar o peso de setores tão expostos a essa volatilidade. Olha, a discussão só reforça a minha convicção de que, embora a Selic impacte a economia, a disciplina dos aportes constantes em empresas de qualidade, com foco no reinvestimento de dividendos, ela permanece como a estratégia mais robusta para construir patrimônio a longo prazo. Ela foi desenhada para superar justamente essas marés macroeconômicas. Mas, por outro lado, ficou bem claro que essas marés não afetam todos os barcos da mesma forma, né? Reconhecer quais setores são beneficiados e quais enfrentam desafios com a queda dos juros e ajustar a alocação com base nisso, para mim, não é especulação. É uma gestão de portfólio inteligente e ativa, que busca otimizar retornos e, claro, gerenciar riscos. No fim das contas, a análise mostra que não existe uma resposta única. A forma como o investidor reage à mudança na política monetária reflete a sua filosofia de investimento mais profunda. E, a consideração dessas múltiplas perspectivas é o que possibilita tomar decisões mais informadas e alinhadas aos próprios objetivos. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.